O História Magister só existe graças ao apoio de vocês. Eu queria mais uma vez agradecer pela paciência. Eu sei que tem muita gente que espera. Eu fico muito feliz que às vezes eu passo pela internet, no meu próprio Twitter, ou no Twitter da Shockwave Radio, no Instagram da Shockwave Radio, nos comentários dos vídeos, e tem muita gente acompanhando. Isso é muito bom, eu não esperava realmente que tivesse tanta gente ligada numa história, primeiro, tão grande, né? Segundo, tão complexa e distinta, diferente, quanto é essa nossa história, que está chegando ao fim, infelizmente, mas quanto é essa nossa história de Roma. Também tem muita gente que quer apoiar o canal, mas eu não sei se não entende quando eu falo, mas nós temos um Apoia-se. Se você quiser apoiar o canal e quiser me ajudar a contratar um editor e um microfone melhor e uma mesa de som, para não ter mais desculpas para não gravar com frequência, porque eu não tenho tempo de editar e o meu microfone é ruim, então eu tenho que editar muito para poder ficar uma qualidade boa. E é o motivo pelo qual eu demoro tanto para gravar. Então, se vocês quiserem me ajudar a ter um equipamento, uma estrutura, para a gente poder ter muito mais histórias e muito mais frequência nas histórias, é só acessar o Apoia-se, apoia.se/História Magister. Se você está ouvindo isso no YouTube, o link está por aí. No Spotify, eu acho que também tem, mas tem que ir lá, pegar. Ou só entrar direto no apoia.se/História Magister e ajudar com o que você puder, 5, 10, 15 reais, 20, 50, 100. Tem gente que ajuda com mais do que isso. Mais do que 20 reais. Ninguém me ajudou com 200 reais ainda. Mas você pode me ajudar, e quanto mais pessoas me ajudarem, mais rápido eu consigo, principalmente, contratar um editor para o História Magister. Se você quiser editar o História Magister, por favor, entre em contato. E eu posso comprar um equipamento melhor, eu posso ajudar, eu posso gravar outras coisas. Eu tenho mais ideias além do História Magister do que desse formato. Inclusive, eu já quero aqui dizer que eu estou planejando, no final da história da República Finita, eu vou soltar um episódio chamado História Magister Lounge, em que eu vou conversar um jeito um pouco mais contraído, igual a gente está fazendo agora, do que ao invés da seriedade que normalmente é, que o episódio demanda. Eu sei que é uma história séria, eu tenho que falar sério, mas tem muita coisa que eu passo por cima, ou tem paralelos nas histórias, que é o motivo pelo qual eu conto, porque as histórias são relevantes ainda hoje. E tem paralelos nessas histórias que tem gente que não entende ou passa por cima. E eu quero explicar tudo isso e quero abrir para perguntas e tirar dúvidas que vocês mandarem. Então tô com esse plano, e para fazer isso, se vocês quiserem me ajudar no Apoia-se lá, como eu já falei, apoia.se/História Magister, ou vocês podem comprar aqui no patrocinador do História Magister, que é a Quo Primum, QOPRMUM.com.br. Podem comprar lá, as camisetas são de qualidade, você vai ajudar muito a gente no canal. E agora, sem mais delongas, vamos para o 7º episódio de República Finita. Você está ouvindo a 7ª parte de uma história sobre a queda da República Romana, chamada República Finita, aqui no História Magister. Eu recomendo que você comece do começo, você não vai se arrepender. E normalmente faz mais sentido quando você pega uma história tão complexa e tão longa desde o começo. Se você ficar perdido em algum momento, você pode voltar e ouvir as outras partes. Mas se você não liga para isso, se você quer ouvir a partir daqui, ou se você já ouviu os outros episódios anteriores, então vamos, sem mais demora,
ao 7º episódio de República Finita. No ano de 61 a.C., Júlio César, já como pretor na Espanha, está, depois de um dia de trabalho, em uma praça no interior da Espanha, onde existe uma estátua de Alexandre o Grande. Júlio César olha para a estátua e começa a chorar copiosamente. Um de seus soldados que está ao seu lado pergunta qual o motivo de Júlio César estar chorando tanto, e ele responde que aos 25 anos Alexandre já tinha conquistado o mundo inteiro. O que ele tinha feito que seria lembrado na história. Esse é um dos momentos mais icônicos da vida de Júlio César. Essa epifania que ele teve da sua pequenez diante do grande conquistador que foi Alexandre o Grande. E com menos de um ano em que Júlio César estava na Espanha, depois de todas aquelas bagunças e reviravoltas políticas, de escapar dos piratas, com apenas um ano na Espanha, que ele tinha ido para fazer dinheiro, para pagar as suas dívidas, Júlio César decide, graças à influência de Alexandre, retornar a Roma. Esse retorno de Júlio César a Roma é o início do fim da República. Porque o motivo e a maneira com que ele volta a Roma são completamente influenciados por esse momento que eu acabei de contar. Tanto que ele volta decidido a se tornar o novo cônsul de Roma. Só que Júlio César tem um problema. Essa intenção que ele tem de se tornar cônsul de Roma tem um limite. Para anunciar a sua candidatura, tem certos dias, existe um fim da candidatura, e Júlio César está correndo para chegar no último dia da candidatura. Conta a história que ele mandou cavaleiros na sua frente para anunciar a sua ida, anunciar os seus feitos na Espanha e anunciar que ele estaria concorrendo. E ele ainda assim chegou antes dos cavaleiros, com um dia de sobra. E nesse dia de sobra em que ele chegou, anunciou tudo que ele tinha feito na Espanha nesse um ano, foram muitas coisas, daria uma minissérie esse um ano de Júlio César na Espanha. Mas ele trouxe tanto dinheiro para os cofres romanos que Júlio César ganhou um triunfo. Um triunfo é essas grandes paradas em homenagem a uma pessoa, normalmente um general de Roma. Eu não sei se eu consegui passar no episódio passado ou nos outros episódios em que eu citei o quão raro e o quão incrível é um romano ganhar um triunfo desses. Porque do jeito que a gente lê, ou no caso ouve, essas histórias, parece que os triunfos são dados a qualquer romano que faça alguma coisa um pouco mais incrível, mas era qualquer coisa menos isso. Triunfos eram a maior glória, maior do que qualquer eleição, do que qualquer batalha única que você pudesse conquistar. É a maior glória que uma família poderia ter e que obviamente uma pessoa individual teria na vida.
A maioria dos grandes romanos que nós contamos na história até hoje, e na história escrita de Roma, jamais chegaram sequer perto de ganhar um triunfo. Pompeu, o Magno, maior homem da sua geração, talvez o maior general, mas não o maior homem, mas o maior general da sua geração ganhou 3. Isso era inacreditável para Roma. Ninguém nunca ganhou 3 triunfos. Nem os ditadores, nem os reis, nem as pessoas que tinham o poder de se auto-dar um triunfo, tiveram 3 triunfos, e Pompeu, pelas suas próprias conquistas, teve 3. Essa é a grandiosidade desse homem. E Júlio César, com apenas 1 ano na Espanha, ao retornar para Roma, ganhou o direito de ter um triunfo. Só que isso deixa Júlio César num problema que, em teoria, é o melhor dos problemas de se ter. Porque ele quer se declarar candidato a cônsul. Mas Júlio César não pode entrar como general com seu exército em Roma para poder se declarar candidato. Isso é proibido, nós sabemos disso largamente por Caio Mário, por Sula, que isso é um tabu na história de Roma. Mas se ele ganhar uma das poucas exceções a essa regra é justamente o triunfo. Então ele não pode desbandar o seu exército, porque ele vai usar esse exército no triunfo, eles também vão receber a glória. Mas ele não pode entrar como general em Roma para se declarar como candidato. Então ele pede um favor ao Senado para que eles deixassem que ele fizesse a sua declaração de anúncio à candidatura de cônsul através de um emissário. Um favor simples. Coisa muito comum. E ainda mais um favor simples para quem acabou de ganhar um triunfo, né, em Roma. Teoricamente está com o governo em alta estima, né? Mas o Senado nega esse favor a Júlio César. Agora, se vocês lembrarem, o Senado negando esse tipo de favor pequeno está sendo um padrão muito recorrente, porque no último episódio nós contamos que Pompeu queria alguns favores do Senado e foi completamente bloqueado. Ele queria que o Senado desse uma aprovação, um ok em tudo que ele fez no leste, que é uma das histórias mais incríveis de um general em toda a história da humanidade. E ele queria que o Senado desse as terras que ele prometeu aos seus soldados, quando saíram, que seria a recompensa deles. E o Senado negou os 2 favores a Pompeu. E até hoje não concedeu esses favores ainda. E essa mania, esse novo padrão do Senado em tratar tão mal os seus heróis, não veio diretamente do corpo do Senado, digamos assim, porque pelo que se lê nos relatos, o Senado estava até bem disposto a ajudar, a fornecer aos heróis, a Pompeu, a Júlio César, os favores. São favores muito simples. Ele quer um pouco de terra, que é normal, te dá para ele. Júlio César quer se candidatar para um emissário, por que não? Mas existe uma pessoa, nas 2 ocasiões, em outras muitas, convence o Senado a não dar esse braço a torcer. E essa pessoa é Cato, o senador, o grande ideal de cidadão romano que nós discutimos no antepenúltimo episódio. Cato se coloca contra Pompeu e agora se coloca contra Júlio César. E quando Júlio César tenta entrar no Senado, ele pede uma autorização para entrar no fórum, vai escoltado, para poder discutir esse favor. Cato explica que ele está se opondo aos
heróis de Roma, esses grandes homens, porque ele vê que na história de Roma esse tipo de favor, esse tipo de vantagem não só se torna imoral, baixa a moralidade do povo no geral, mas torna perigoso, coloca essa pessoa num tipo de evidência que não é normal qualquer pessoa ter. Júlio César obviamente debate contra Cato, diz que é um favor muito pequeno, como seria como uma retribuição pelo que ele fez na Espanha, coloca o seu caso, e Cato então começa a responder a Júlio César e fala e continua falando e continua falando, e Júlio César percebe que Cato não tem a intenção de parar de falar. Cato tem um plano na cabeça de ficar falando e enrolando e fazendo o seu ponto até que passe o prazo em que Júlio César pode se declarar como candidato ao consulato e ele não possa mais. Agora, se coloquem no lugar de Júlio César. Um triunfo é uma coisa incrível, né? É fora desse mundo um ser humano ganhar esse tipo de glória, ainda mais na sociedade romana, que via essas exposições de pessoas como uma etiqueta imemorial de glória na sua família, como se fosse uma estrela dourada ao lado do seu sobrenome, que vai durar a todas as gerações. E Júlio César, na hora que ele vê o que Cato está fazendo, ele decide na mesma hora. Ele vai até o limite da cidade, desmonta o seu exército, entra na cidade e declara que está correndo ao cônsul. Mais uma vez eu vou ter que frisar o tipo de homem que Júlio César era, que não só ele era muito inteligente, era muito carismático, todas as características que todos os historiadores falam, qualquer biografia dele destaca esses pontos, essas qualidades dele, mas ele era um homem de ação. Júlio César, vendo que ele teria que escolher entre a glória e uma chance de poder, ele escolheu o poder sem titubear. Ele jogou fora uma coisa que a maioria dos romanos em toda a história sempre sonhou, e ele, num instante, na hora que ele percebeu o que Cato estava querendo fazer, jogou fora essa chance e escolheu o poder. Essa influência de Cato, esse grande senador, estava colocando muitas pessoas poderosas de Roma à margem do centro do poder. Porque a situação que nós temos agora, dos nossos personagens principais, digamos assim, Cícero não está mais como cônsul, ele é um senador agora. Crassus ainda continua sendo um comerciante. Pompeu não está mais na política, ele se desiludiu depois de tudo que aconteceu. E Júlio César também não está na política, ele não é o senador, ele não é ninguém. Então, Cato é, de longe, por milhas e milhas, a pessoa mais inteligente e mais influência, com mais influência, desculpa, eu vou lá influencer, com mais influência dentro do Senado. E Cato é eu sei que desses nomes que eu coloco na mesa, ele é o menos reconhecível, mas ele é um personagem incrível, ele é de uma inteligência e uma tenacidade que são comparáveis a qualquer um desses ou qualquer um que nós falamos até agora. Tanto que Cato, ele não tem nenhum título grande, ele não foi nenhum general. Cato, ele não tem nenhuma grande riqueza que ele possa mostrar. Toda a influência de Cato e o motivo pelo qual ele entra na história
é essa sua moral própria, o jeito em que ele se comporta, em que ele influencia as pessoas ao seu redor, simplesmente por ser uma pessoa que obedece esse ideal antigo e perfeito de cidadão romano, que ninguém mais pratica, mas todo mundo ainda respeita. Ele é o último dos românticos, digamos assim, o último grande romano, sabe, como se uma pessoa erudita dos anos 50, 60 estivesse entre nós, e a sociedade obviamente não está mais a par dos seus costumes, mas nós sabemos reconhecer a qualidade, como ele está certo e nós estamos decaídos. Não sei se faz sentido, mas Cato, ele tinha essa influência, esse poder na sociedade romana que nenhum desses nossos personagens tem. Todos eles têm a fonte de poder em alguma coisa pessoal, uma coisa, ou a inteligência de um, ou a glória de outro, o dinheiro, ou a oratória. Cato é simplesmente a sua própria pessoa, a sua personalidade. E Cato se coloca contra tantas pessoas ao mesmo tempo, e ele consegue se manter relevante e encarar essas pessoas de frente, que é incrível analisar a personalidade desse homem. Uma das pessoas que ele se colocou diametralmente oposta, nós já contamos, foi Pompeu. Porque ele via em Pompeu um novo Sulla. Não em personalidade, nós já discutimos aqui que Pompeu era como um cachorrinho, que ele quer atenção, ele era um attention junkie, é a expressão em inglês que muitos historiadores usam, porque enquanto ele fazia suas glórias, ele era um general fora desse mundo, não existia nenhum outro general, talvez Caio Mário fosse, em termos militares, parecido com as táticas de Pompeu, mas os resultados que Pompeu tinha era nenhum outro general da história de Roma tem. E ele via essa adulação, essa exaltação que Pompeu tinha entre as massas, muito perigosa para Roma, e tinha medo que ele se tornasse um novo rei. Então Cato se colocava diretamente contra Pompeu, e Pompeu se via sozinho. Cícero gostava muito de Pompeu, mas Cícero não saía do seu caminho para ajudar Pompeu. Crassus odiava Pompeu, era o inimigo mortal dele. Acho que no livro da Mary Beard, SQPR, sobre a República Romana, muito bom, em que ela conta uma história que, quando Pompeu estava vindo a algum lugar e Crassus estava nesse lugar, alguém vinha à frente anunciando: Pompeu o Grande vem aí. E Crassus falava bem alto para todo mundo ouvir: o quão grande ele é. Assim, querendo desmoralizar, ele não tinha nenhum respeito por Pompeu. Enquanto as pessoas se dispunham a ir na frente e anunciar a sua chegada, ele perguntava a todo mundo qual o tamanho desse Pompeu. E Pompeu, uma pessoa que eu não tenho mais como colocar em palavras o tamanho do impacto que Pompeu tem, não só na história de Roma, mas na sociedade romana. Ele era adorado como um semideus. E Pompeu, ele é a pessoa mais sozinha nesse ponto da história, porque ele não tem um só amigo, ele não tem um colaborador, digamos assim, alguém que esteja ao seu lado para ajudar ele no que ele precisa. Ele ainda precisa de muitas coisas. E ele encontra um amigo em Júlio César. Júlio César, enquanto ainda estava na Espanha, sabia que na hora que ele voltasse a Roma, ele ia precisar da ajuda de pessoas mais importantes e poderosas do que ele. Porque Júlio César, nesse momento, como nós falamos agora no começo desse episódio, ele tinha noção de que ele ainda era praticamente ninguém, digamos assim. Então ele manteve contato em Roma com pessoas mais importantes do que ele,
notoriamente Cícero, Crasso e Pompeu, e costurou essa aliança muito imprevisível a olho nu. As pessoas que estavam vendo a dinâmica romana, ele costurou essa aliança entre Pompeu e Crasso. Pompeu precisava de um amigo, ele necessitava de alguém para ajudar ele, não só no sentido, obviamente, das coisas que ele queria do Senado, da terra, da aprovação das ações dele no leste, mas ele queria um amigo porque, de novo, ele precisava de apoio, ele precisava de alguém incentivando, de alguém dizendo, Pompeu, o Magno, sempre perto dele, como um artista. O artista precisa ser elogiado o tempo todo. Pense em Pompeu mais ou menos assim. E Júlio César conseguiu costurar também uma aliança com Crasso, que, de novo, inimigo mortal declarado de Pompeu, mas Crasso tinha ambições, não só políticas, quanto sociais, que ele poderia usar uma pessoa não só como Júlio César, mas como Pompeu. Mas ele não tinha como se colocar junto a Pompeu para usar do prestígio que ele tinha entre a sociedade, mas se uma pessoa fizesse esse meio termo, como o Júlio César estava se propondo a fazer, ele via as vantagens. Cícero, que é a terceira pessoa que Júlio César tentou trazer para essa aliança, que seriam esses 4 notáveis, estava muito disposto a ir, mas na última hora ele recusou, porque ele viu o caminho que isso estava a ser tomado, uma aliança entre 3 pessoas tão poderosas como Crasso, que é o maior, a pessoa que mais tem favores em Roma e o homem mais rico de Roma, e Pompeu, o maior general da história de Roma, que tem o maior exército pessoal de Roma, e Júlio César, que acabou de ganhar um triunfo, é uma das pessoas mais populares e mais inteligentes de Roma. Cícero viu que não interessa qual fosse a intenção de Júlio César, que ele foi muito inteligente em não dividir qual era a intenção dessa aliança que ele estava costurando, mas de qualquer maneira essa aliança seria colocada frente a frente com o poder do Senado, com o poder do Estado. E Cícero, esse grande idealista, esse grande amante da ordem, da letra da lei, na última hora recusou e se colocou ao lado do Senado e contra, não diretamente contra, porque ele adorava Pompeu, gostava muito de Júlio César, não era muito chegado a Crasso, mas se coloca contra essa aliança dessas 3 pessoas em favor do Estado, do Senado. Agora, você pode estar se perguntando como o Senado, uma instituição claramente tão ciumenta do poder, permitiu esse tipo de movimentação e de associação de pessoas tão poderosas, e, como Cícero claramente adivinhou, contra o poder do Estado. Mas é que nós precisamos agora lembrar, e esse é um dos motivos pelo qual eu estou demorando tanto para contar essa história, porque esses pedaços que parecem tão pequenos e tão singelos são tão importantes para construir uma grande história, a base de uma história ao longo do tempo. Porque o Senado, nesse momento do tempo, ele é talvez o Senado mais fraco, o pior dos Senados, uma sombra do que essa instituição que, quando nós pensamos o Senado de Roma, ele é uma sombra do que ele foi no passado. Porque no começo, aqueles grandes homens e a grande instituição Senado que nós contávamos, e vocês já devem ter lido ou ouvido falar sobre, ela era formada pelos maiores e mais inteligentes homens das mais importantes famílias, das mais nobres famílias de toda Roma.
Mas com essa, a partir do momento da criação do tribuno das plebes, ou a partir do momento da intervenção de Tibério Graco, que foi da onde começamos nossa história, e esse é um dos grandes motivos pelo qual nós começamos ali e não antes ou depois, porque a partir de toda a revolta e da confusão política e de Caios Mários e Sulas, toda essa revolta política que acaba quase sempre em morte, as invasões de Caio Mário, as listas de Sula, as guerras civis entre os dois, as pessoas que são caçadas e mortas nessas convulsões sociais são sempre as mais nobres e as mais evidentes. E quem sobra são as famílias que não são evidentes, ou que são claramente ruins ou menos nobres. E são essas famílias que estão repopulando o Senado. Se você não tem uma sociedade em que não existe mais uma casta de pessoas inteligentes, de pessoas dispostas, apaixonadas pela nação, no caso Roma, como você vai ter pessoas o suficiente para popular um Senado, que é um funil? Nem todos os grandes de Roma podem chegar ao Senado, porque demanda dinheiro, demanda experiência política, muitos outros fatores. Então você precisa ter um nível muito grande de grandes pessoas para popular um funil, uma coisa tão exclusiva quanto é o Senado. E Roma acabou com essas pessoas nessas grandes brigas. Por exemplo, Caio Mário, obviamente que ele era um representante dos populares, e na hora em que ele começou a promover uma matança em Roma, quem foi o grande alvo dele? Foram os mais nobres e mais inteligentes e mais capazes dos optimates. Quando Sula tomou conta de Roma e começou a fazer aquelas listas em que ele colocava os seus inimigos políticos para assassinar, quem foi o grande alvo dele? Óbvio, foram os ricos, mas foram também os mais inteligentes e mais capazes das pessoas que estavam aliadas aos populares. Essas grandes ondas que Roma sofreu, e nós acompanhamos muito de perto do episódio 1 até agora, chegamos num momento em que uma aliança, um triunvirato, esse é o famoso triunvirato romano, Júlio César, Crasso e Pompeu, uma aliança de 3 pessoas tão inteligentes e tão capazes e tão extremamente especiais como são esses 3, são muito mais poderosos e são uma força intelectual e moral e social e militar muito mais capaz do que todo o Senado junto, porque o Senado inteiro somado são várias ovelhas, digamos assim, são um bando de pessoas menos que medianas, e essas 3 pessoas, Cícero, Pompeu e Crasso, César, Pompeu e Crasso, eles 3 são fora desse mundo de especiais, de inteligentes e capazes. Então essa união, e Cícero, como eu falei, se colocou contra essa ideia porque ele tem essa completa noção. Nessa ideia de Senado atual, eu acho que talvez Cato e Cícero se salvem dessa tibiez de intelectualidade, dessa tibiez de personalidade. Todo o resto são pessoas, como eu falei, das castas mais baixas da personalidade romana. Agora, nós chegamos nesse cenário inteiro montado ao ano de 60 a.C. E a eleição de 60 a.C. é talvez a mais corrupta da história de Roma. Todos os lados estão comprando votos, estão angariando apoiadores no dinheiro puro,
comprando o máximo de juízes, o máximo de pretores, o máximo de generais que eles podem. E uma das coisas, não digo especiais, mas boas, né? Refrescantes, digamos assim, sobre a corrupção de Roma, é que ninguém fazia vista grossa, ninguém tinha vergonha de falar sobre a corrupção de Roma. Ela era escandalosa e latente, como é a corrupção no mundo moderno, mas ninguém fazia dedos para apontar que ela era clara e latente. Então, por exemplo, quando o judiciário, que nós já dissemos que era nessa época um dos, se não o poder mais corrupto que tinha, as pessoas choravam sobre os valores em que eles pagavam para juízes para fazer os seus inimigos se darem mal. Eles choravam sobre isso publicamente. Choravam no fórum, choravam nas ágoras, choravam entre os seus amigos e família. E nessa situação, esse é mais um aspecto em que o triunvirato, essa união de grandes pessoas, veio para conseguir passar por cima, porque numa situação instável como essa, socialmente, você ter o apoio não só social e de exército de Pompeu, de favores, como Crasso tem, e financeiro, e de conhecer pessoas e da inteligência, e de ter crédito entre as classes mais baixas, como Júlio César tem, esse tipo de aliança consegue passar por cima de toda essa instabilidade social, instabilidade política. Tanto que, quando chega o dia da eleição, quando em 59 vão anunciar a eleição, Júlio César, que era o candidato oficial do triunvirato, vence. Ele se torna cônsul de Roma e ele estava concorrendo junto com outro amigo para que o amigo conquistasse o outro posto. Lembra que são 2 postos de cônsul ao mesmo tempo, mas no poder de fato Júlio César e Pompeu e Crasso dominassem os 2 postos e não tivessem nenhum tipo de limitação. Mas o Senado vê o que está acontecendo, e como antes ele agiu com Marcos Livius Drusus, com Tibério Graco, com Saturninus, em que ele viu que era uma pessoa muito inteligente e capaz e que estava lutando contra o Senado diretamente. Então eles patrocinaram um candidato chamado Bibulus, e Bibulus conquistou essa outra vaga. Então Júlio César e Bibulus, no ano de 59, são os novos cônsuls de Roma. E uma coisa incrível que aparece nesses relatos da época, dos gregos e dos historiadores romanos da época, é que essa corrupção grande e sistêmica que o Senado patrocinou para tentar colocar Bibulus como um contraponto, um contrapeso a Júlio César na situação de cônsul, era tão importante. Eles viam o poder do triunvirato, não só o poder que eles já têm, mas o poder que eles podiam adquirir tendo as 2 cadeiras de cônsul, era tamanha que até Cato, o grande homem incorruptível de Roma, fez não só vista grossa, mas fez campanha para Bibulus. E não há relatos de que ele pagou ninguém, mas ele claramente não denunciou nenhuma compra de votos a favor de Bibulus. Denunciou a favor de Júlio César, mas não denunciou nenhum a favor de Bibulus, que não era do seu feitio, mas ele sabia o tamanho do perigo que Júlio César e Pompeu e Crasso ofereciam juntos. Júlio César, assim que ele é eleito, ele propõe a primeira lei. Na mesma semana em que ele é eleito cônsul,
e ganha o seu lugar em Roma, ele propõe uma lei de terras, uma divisão de lei de terras que é surpreendentemente justa. Esse é um dos aspectos de Júlio César que faz tanta gente gostar dele, aquilo que eu falei, que ele tem moral entre as classes mais baixas de um jeito diferente de Pompeu. Não é uma coisa de adoração, mas é uma coisa de admiração. Que Júlio César, sempre que ele tem o poder na mão e o poder de fazer muitas coisas, não digamos erradas, mas de tomar um grande proveito daquele poder para si mesmo, ele não faz. Nesse caso, ele, ao invés de colocar alguma pauta a favor de si mesmo, ou até mesmo a favor de Pompeu, que estava ainda esperando esses 2 favores que ele queria do Senado, a primeira coisa que Júlio César faz é propor uma lei de terras para os mais pobres, uma divisão de lei de terras que estava há muito sendo esperada. E quando essa lei chega no Senado para ser discutida, o Senado, como eu disse, é uma lei muito justa de terra. A maioria dos senadores estava... Eu sei que a gente é contra o Júlio César, mas essa lei é normal, é uma lei que todo mundo pode se beneficiar dela. Mas uma voz se levantou contra essa lei, e mais uma vez é a voz de Cato. Cato se coloca contra essa lei, não porque ele é contra o povo, ou porque ele é um representante dos populares, ou porque ele é dos optimatas. Cato, ele não é um representante de ninguém além da moral romana, digamos assim. Eu acho que eu citei no segundo episódio, ou talvez foi no primeiro, porque isso é uma constante na mentalidade política romana, que a política romana ela era tratada como se fosse um jogo de resta um, em que se alguém tivesse uma ideia, por melhor que ela seja, por mais benéfica a sociedade num geral ela fosse, era entendido em Roma que se alguém propõe essa lei é benéfica, esse prestígio que essa pessoa que propôs a lei vai ganhar vai sair do prestígio das outras pessoas que não proporam, como se fosse um número, um nível finito de prestígio, e um lado político pegasse do outro. Então isso impedia que as discussões políticas em Roma fossem saudáveis. Esse é um pensamento que acontece. Obviamente estamos discutindo Roma aqui, e nós vamos discutir isso de um jeito mais atual em outro episódio que eu estou planejando do História Magister, em que eu vou colocar tudo isso que eu estou contando aqui em termos mais atuais, fazer uns paralelos que vocês podem ou não ter percebidos. Mas isso é um tipo de pensamento político que existe muito comumente no meio do povo até hoje. Não tanto no meio do povo, mil perdões, mas no meio político isso é uma coisa que realmente acontece. E Cato se coloca contra essa lei de terras que Júlio César propõe. Obviamente que Júlio César tenta discutir, tenta aprovar, ele discursa, faz o seu ponto. Outras pessoas, alguns poucos senadores a favor de Júlio César também fazem o seu ponto, mas, como eu falei, a influência de Cato era muito grande. Se Cato se colocava contra alguma coisa, as outras pessoas ao seu redor, que eram menos sagazes e têm menos personalidade do que ele, o raciocínio que acontecia na cabeça delas é de que se Cato, esse homem com a moral perfeita, esse guardião do ideal romano, se coloca contra isso, então isso deve ser muito ruim para Roma, então eu também sou contra. E o Senado começa a passar de favorável a desfavorável para a lei das terras.
E Cato, quando ele vai responder às réplicas de Júlio César, sobe à tribuna e começa a falar, e a falar, e a falar. E mais uma vez Cato começa a usar desse seu truque, que alguns historiadores colocaram a alcunha de Cato Filibuster, que seria tipo o truque de Cato, a armadilha de Cato, porque ele começa simplesmente a falar e falar e falar, e mais uma vez, dessa vez na esperança de que ele pudesse enrolar a sua fala até o fim da sessão, onde a lei não seria nem aprovada e nem discutida, nem rejeitada, então a lei iria caducar, e aí só no outro ano essa lei seria discutida de novo. Júlio César, mais uma vez, percebe o que Cato está fazendo. Enquanto Cato fala e fala e fala, ele percebe que Cato não está fazendo nenhum ponto em específico, mas ele está girando em círculos com a sua retórica. E Júlio César toma uma das poucas atitudes que se pode dizer que foi errada, em que ele calculou mal a situação. Ele manda prender Cato. Eu sei que é meio esquisito, eu acabei de fazer todo um ponto de que a lei está muito mais maleável, e de que é como se fosse uma terra sem lei em Roma, mas a figura do senador ainda é parecida com a figura que Cato tem, e esse é um dos grandes poderes de Cato, é que ele é uma pessoa de carne e osso, que está representando grandes ideais que são imateriais. E no caso, o grande poder do senador, o grande direito do senador sempre foi falar. É por isso que eles sobem na tribuna. É por isso que todos os senadores discursam, até hoje, todos os políticos, que o poder do senador é falar. E ninguém pode impedir um senador de falar. E na hora que Júlio César prende Cato, ele é arrastado para fora do fórum, Cato vai sendo arrastado e ele não para o que ele está falando, ele vai sendo arrastado pelos braços e ele não interrompe o seu raciocínio. Ele sabe o que está acontecendo, ele entendeu que ele conseguiu pegar Júlio César no pulo. Alguns outros senadores começam a levantar e ir embora, e Júlio César perguntou: onde é que vocês vão? E um dos senadores mais antigos e respeitados da casa diz: eu prefiro ser preso com ele do que ficar aqui com você. É nesse momento que Júlio César entende que ele usou da truculência, por mínima que seja, no momento errado. Ele transpôs o limite das instituições, que é uma coisa que a gente está ouvindo muito hoje em dia, em 2020, setembro de 2020, e que é uma linha tão tênue que até um político, uma pessoa tão inteligente quanto Júlio César pode se ver perdida nessa linha tênue. E na hora que ele manda prender Cato, Júlio César vê os senadores saindo, ele percebe que ele exagerou. Mas mais uma vez, eu quero destacar aqui o gênio que Júlio César é, não só intelectualmente ou politicamente, mas no momento de ser um homem de ação. Na hora que Júlio César percebe essa situação, ele se levanta, ele manda chamar Cato e Crasso, ele se levanta, ele manda chamar Pompeu e Crasso, e eles vão para fora do fórum e começam a discursar ao povo. Júlio César diz que ele não queria ter que passar por cima do Senado. Ele diz que ele tentou trabalhar com o Senado, mas os políticos não quiseram trabalhar a favor do povo, então ele vai ter que levar essa
essa lei diretamente ao povo. E Júlio César pergunta ao povo se eles são a favor dessa lei de terra, e o povo diz que sim. E ele pergunta ao povo se ele defenderia Júlio César frente às pessoas que quisessem impedir ele de trabalhar pelo povo, e o povo responde que sim. Um minuto. Isso que Júlio César está fazendo, se vocês conseguirem reconhecer essas atitudes que ele está fazendo, não é a atitude de um cônsul, não é a atitude de um senador, além de todo esse poder que nós já falamos, unidos no triunvirato em que agora tem ele, Júlio César como cônsul, e a grande inteligência política e social de Júlio César, e o poder de Pompeu, que é também social, mas de outra maneira, e militar, e o poder social também e financeiro de Crasso. O que Júlio César acabou de fazer, com essa atitude, ele acabou de juntar em si o poder distributo das plebes. Isso que ele acabou de fazer, ele saiu em frente à Ágora, ao fórum, desculpas, ele saiu em frente ao fórum e propôs uma lei diretamente ao povo e perguntou se o povo está com ele contra o Senado. Por que Júlio César fez isso? Porque Júlio César, ele sabe, ele é um homem inteligente, ele sabe o que aconteceu nessa história que nós estamos contando há 7 episódios. Ele sabe qual foi o fim de Tibério Graco, de Caio Graco, de Marcus Drusus, de Saturninus. Ele sabe que todas essas pessoas que se colocaram contra o Senado para tentar aprovar qualquer coisa a favor ou não do povo, qual foi o fim desse povo? Eles foram mortos pelo Senado. Então Júlio César chega ao povo de frente para os senadores estão nas costas dele vendo tudo isso que ele está fazendo. Júlio César então pergunta a Crasso: você está comigo, Crassus? E Crassus dá um passo à frente e diz que sim. Júlio César vira para o outro lado e diz: você está comigo, Pompeu? Ele dá um passo à frente e diz que sim. Ele pergunta: e se vierem atrás de mim com espadas pela minha fidelidade ao povo romano? Pompeu diz que eles serão enfrentados não só com espadas, mas com escudos. Ou seja, com soldados, com pessoas treinadas. Ele não está dizendo que não só o povo vai defender Júlio César, mas que o exército que Pompeu tem irá defender César contra o Senado. Checkmate. Júlio César conseguiu costurar ao longo desse tempo um jeito de evitar que ele tenha o mesmo destino de todas essas outras pessoas que nós contamos até agora, que se colocaram diretamente contra o Senado. Então, eles voltam para dentro do fórum e os populares, as pessoas que estavam lá fora, e os optimates, as pessoas que são a favor do Senado, todo mundo entra atrás de Júlio César e Crato e Pompeu e Cato, que foi solto, né? Eles entram todo mundo agora no fórum e eles vão acompanhar a votação, mas obviamente está todo mundo em polvorosa, todo mundo muito ligado no que está acontecendo. E Júlio César pergunta mais uma vez ao povo: vocês querem essa lei? Eles respondem que sim. Então ele diz: vocês podem ter essa lei e muitas outras a hora que vocês quiserem. Ele precisa apoiar. Ele aponta para quem? Bíblos, o outro cônsul, outro checkmate de Júlio César, que acabou de ter uma derrota política há menos de 1 hora atrás, em que ele prendeu Cato sem ter razão de prender, e agora ele acabou de colocar o povo e boa parte do Senado contra Bíblos. Na hora que ele diz: vocês podem ter essa lei, ele só precisa aprová-las, Bíblos vai à frente e diz: vocês não vão ter essas leis esse ano, nem se vocês quiserem. Ele enterra a sua chance. E no momento em que Bíblos diz isso, começa uma confusão
generalizada, o povo que está dentro do fórum, jogam baldes de esterco na cabeça de Bíblo. Um historiador da época diz que quebraram uma vara de madeira nas costas de Bíblo, lembrando que ele é o cônsul. Ou seja, isso é força bruta contra a pessoa que está no topo mais alto de Roma, junto com o Júlio César. E eles começam a atacar e bater em todos os senadores que estão aliados aos optimates. E expulsam ele, os senadores saem correndo, Biblos sai correndo, se protegendo das pedras e coisas que eles estão jogando. E Cato, que foi solto, vai embora do fórum andando devagar. Porque poucas pessoas se atrevem a jogar alguma coisa nesse grande ídolo do povo. E quando ele chega na porta do fórum, ele vira e joga maldições e pragas contra os antepassados, não só de todos que estão dentro do fórum, mas especialmente de Júlio César, Crasso e Pompeu, e diz que isso significa uma guerra social. No próximo episódio de República Finita, nós vamos entender como essa força gigantesca social, financeira e militar que foi formada agora, o triunvirato, vai se colocar diretamente contra o Estado romano e principalmente o Senado romano. E como as forças do triunvirato não são harmônicas entre si, e como manter uma associação tão poderosa, com personalidades tão distintas e tão complicadas junto, pode ser mais complexo do que se imagina. Lembre de apoiar o nosso canal no apoia.se/História Magister, de comprar na Coprimo, siga a gente no Twitter, nas redes sociais que estão nos links aqui, e até o próximo episódio do História Magister.